Fala galera, beleza? Professor França aqui na Sala do Saber, mais uma aula para vocês. O tema de hoje vai ser então introdução aos estudos históricos, tá? Então, meus caros, aqui a gente começa a falar sobre conceitos básicos da matéria de história. É basicamente o feijão com arroz, aquela parte que a gente não pode esquecer da história, beleza? E que é geralmente a matéria introdutória em todos os materiais didáticos que a gente tem de história geral aí pelo mundo afora, ok? Então, meus queridos, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é a história efetivamente, em que tipo de ciência ela se encaixa, tudo bem? Então, meus queridos, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entender que a história é uma ciência, ok? França, mas a história é uma ciência de que tipo? Meus queridos, para responder isso daí é bem simples, tá? Ciência que estuda o homem. Se não tem homem, não tem história. Imaginemos que um belo dia caia um meteoro, acabe com a vida de todo mundo, aqui, de todos os homens aqui na Terra. Acabou a história. Então, meus queridos, partindo desse pressuposto, a gente vai dizer que a história é uma ciência humana. Beleza? Uma ciência humana. O que é essa ciência humana? Então vai estudar o homem, é o que vai ter um princípio básico de objeto de estudo no homem, tá? Então, meus queridos, basicamente, o que a gente vai ter nessa parte aqui é o homem sendo toda a base historiográfica. O legal é o seguinte, tá? Ela é uma ciência humana, mas é uma ciência exata? Não, não é uma ciência exata, ok? França, como assim? Ele vai diferir das outras ciências, e aí eu estou dizendo principalmente ciências biológicas, ciências exatas. Por quê? Nas ciências biológicas, eu estou lá pesquisando alguma coisa dentro de biologia, eu posso fazer um teste que vai sempre acontecer a mesma coisa, quase que sempre você vai ter isso. E na matemática, você vai ter sempre um conceito muito parecido. Lógico, eu estou dizendo que existem exceções, mas no geral, essas ciências são ditas como biológicas ou como na matemática exata. A história, meus queridos, ela vai ser diferente das outras ciências, tá? Ela não tem essa preocupação, tá, em ser exata. França, então quer dizer que a história não tem preocupação em ser verdade, é isso? Não. Presta atenção, hein? A história ela é feita com aquilo que é possível você ter naquele momento. O problema é o seguinte, meus queridos, é que eu nunca vou conseguir escrever a história do jeito que ela aconteceu coerentemente, tá? Como assim, França? Meus queridos, imaginem que você que está aí assistindo essa aula, de repente resolve escrever o que foi essa aula do França aqui para você. Lembrando, sem usar nada, só o caderno, o lápis e a memória, tá? Você vai escrever aqui, legal. Aí imagina que tem outras pessoas pelo Brasil inteiro escrevendo sobre essa aula que eles estão vendo, tá? Vocês acham, sinceramente, que todo mundo vai escrever igual? Não, não vai, tá? Então, basicamente, a questão da história não ser exata é esse conceito que eu estou dizendo. Depende muito de quem analisa. Vai ter o dedinho do historiador e vai ter também a necessidade de analisar as fontes. França, o que é fonte? Fonte é o que todo historiador vai usar para estudar, tá? Tudo que ele vai estudar, ele usa fonte. O que é fonte? Pode ser um manuscrito, pode ser uma cadeira, pode ser um dado econômico, pode ser várias coisas
que ajudam você a entender a história, tá? Mas então, se eu sou um historiador, no caso sou, né? Eu vou estudar um período lá na antiguidade, ok? Eu sempre vou observar aquilo com uma característica própria minha. Eu não consigo ser isento totalmente, pessoal. Não dá para ser isento. Legal? Meus queridos, nós vamos ter aqui, então, a história sendo esse conceito de uma ciência humana, tá? E aí, meus queridos, nós vamos ter o significado, tá? Que é pesquisa, investigação, tá? É essa a ideia de história. Então nós vamos ter vários autores dizendo que o papel do historiador nada mais é do que um grande detetive, tá? Porque ele vai pegando as pistas e vai analisando as coisas. Por isso a investigação vai ser importantíssimo, tá? E, meus queridos, o surgimento da história deveria ser o homem, o surgimento do homem, correto? Legal, tranquilo. Só que a gente vai falar aqui da história enquanto ciência, como método científico, tá? A questão de estudos históricos. O surgimento vai ser, então, na Grécia Antiga, tá? E nessa Grécia Antiga, nós temos aqui, efetivamente, o pai da história, que é o Heródoto. Beleza? Esse é considerado o pai da história, beleza? Esse cidadão, lá no século V a.C., ao escrever uma obra chamada Histórias, onde ele vai relatar as guerras médicas, que vai ser um conflito entre gregos e persas, ele efetivamente vai se preocupar em fazer uma análise de vários aspectos dessa história. Ele vai analisar muita coisa que anteriormente não era feito, ok? Então, efetivamente, a gente tem o Heródoto como pai da história, porque ele se preocupou em fazer ciência. França, mas a parte que o homem surgiu, a gente não estuda? Lógico que estuda. É a pré-história, né, meus queridos? Só que o que eu estou querendo dizer é que a ciência, essa parte da investigação, essa parte de estudar com fontes e tudo mais, começa-se a pensar na Grécia. E eu estou dizendo começa-se. Não necessariamente é uma coisa efetiva. Ok? Então, meus queridos, isso daí é uma das bases que a gente vai ter da Grécia. Legal? Tranquilo, pessoal. O que mais que a gente vai ter aí? Só para a gente se sentir feliz aí, deixa eu colocar a definição de fonte histórica para vocês, tá? Que é importante, é o objeto de estudo do historiador, tá? Para vocês não esquecerem isso daí. Legal, pessoal? Então, a história basicamente vai ter essas características. O que mais que nós vamos ter? Nós teremos também uma divisão dentro da história, tá? Dois tipos de história aqui. França, você falou que a história é uma só, você está dividindo ela. Calma, acompanha aqui que vocês já vão entender o que eu estou querendo fazer, ok? Meus queridos, nós vamos ter a história cronológica, tá? E, na verdade, eu já vou fazer outra coisa
nada a ver aqui, porque eu vou precisar desse espaço todo aqui para fazer essa cronologia. Cronologia, pelo nome aqui vocês já matam. Deus Cronos, da Grécia, ó lá de novo a Grécia. Deus do tempo, que marca efetivamente o tempo. Meus queridos, isso daqui é aquela boa e velha divisão historiográfica que você aprende em qualquer cursinho, qualquer colégio aí, tá? Galera, aqui no começo nós teremos o surgimento do homem. Lá nos primórdios da civilização, o homem surgiu, então, tá? O homem trouxe essa sua carga aí importante, tá? E é bem interessante. A história vai ser contada a partir deste momento, tá? Legal. Quando mais ou menos é isso, pessoal? A história vai dizer que é entre 2 e 4 milhões de anos atrás, tá? Então, meus queridos, é coisa pra dedéu. Faz tempo pra caramba que esses caras estão aí, tá? Legal. Vai passar, então, um período, ok? Que vai ser até 4.000 antes de Cristo, ok? E vai ter o que aqui? A escrita, a invenção da escrita. Então, mais um marco. Isso aqui são chamados de balizas cronológicas, tá, pessoal? É aquele momento em que a história tem que ser alterada. Para que se faz isso? Para facilitar o estudo, tá? A gente divide a história para facilitar os estudos. Legal. O que mais que a gente vai ter aqui, galera? Nós teremos, depois disso daqui, o ano de 476 depois de Cristo, ok? Aqui vai ser considerada a queda de Roma, tá? Da parte ocidental do Império Romano. Tranquilo? Legal. Depois, a gente vai ter 1453, lógico, depois de Cristo, que é a queda de Constantinopla, tá? Então, aqui é a queda do Império Romano do Oriente. Tranquilo? Legal. O que mais que nós vamos ter aqui, pessoal? O ano de 1789, que vai ser o ano da Revolução Francesa. Beleza. E no final? O dia que vocês estão assistindo isso. Então hoje, beleza? Galera, esses períodos históricos aqui são basicamente uma coisa para facilitar os estudos de vocês. Conselho do prof aí, hein? Quem puder, marca isso daqui e amplia até mais essas divisões, porque facilita para vocês aprenderem uma série de coisas. Porque uma das grandes dificuldades do pessoal para estudar história é se localizar no tempo, ok? Aqui, meus queridos, nós vamos ter a chamada pré-história. Beleza? Então nós temos aí o período que é relegado muitas vezes, inclusive preconceituosamente chamado de pré-história, como se não houvesse história naquele período. Ok? Aqui é a antiguidade ou idade antiga, beleza? Roma, Grécia, Mesopotâmia, Egito, todos aqueles esquemas importantes. Aqui outro caso de preconceito, Idade Média, ok? A idade do meio
conceito criado aí pelos renascentistas, ok? Mas essa Idade Média é importantíssimo para entendermos a formação da Europa como ela é hoje, ok? Então, Idade Média aí. Depois, Idade Moderna. Iluminismo, grandes navegações, descoberta do Brasil pelos europeus, portugueses, ok? E por último, contemporânea, tá? Outra dica do prof aí para vocês. Essas caem mais no vestibular. Essas duas caem muito mais no vestibular que a maioria das obras, das outras, perdão, épocas, tá? Essa aqui muito mais. Legal, pessoal? Então, essa fase cronológica é só para entender o período mesmo, tá? É facinho, é de boa, não tem dificuldade, tá? Só que aí vem a segunda fase, o segundo tipo de história, que é a história não cronológica, mas sim uma história da escrita histórica, que é a historiografia. Beleza? Essa historiografia, então, basicamente, é a forma da escrita histórica. Forma da escrita histórica. Tá? Meus caros, isso daqui vai ser basicamente o momento em que na historiografia você começa a ver como cada povo escrevia a sua história. Tudo bem? A gente vai falar dos principais povos, ok? Mas tem outros que veem a história de formas diferentes, tá? Não é só um jeito, nós temos vários jeitos de ver a história. Mas aqui eu vou passar os principais que aparecem para vocês, tá? Então, basicamente aqui, meus queridos, nós vamos ter o primeiro caso, a galera da antiguidade oriental. Beleza? O que é essa antiguidade oriental aqui, pessoal? Basicamente, é a galera do Egito, a galera da China, a galera da Índia, Mesopotâmia, tá? Esses cidadãos têm uma história mais teocrática, tá? Significa que a história deles é uma história mais voltada à religião, tudo bem? Então, muito se conta da história desses caras de forma teocrática, porque eles vão analisar o tempo, analisar a história, então, portanto, através desse uso de deuses, ok? Então, eu vou estudar a minha história a partir do momento que o Deus tal me criou, tá? Então, é uma história religiosa, muitas vezes falada, tá? Legal. Depois disso, nós vamos ter a Grécia, que tem uma historiografia dita racional, filosófica. Beleza? Legal. Só que, qual é a grande questão desta historiografia? Ela é mais voltada a uma historiografia utilizando conceitos de razão. Mas que tipo de razão? A filosófica. Os filósofos vão entrar aqui com vocês, tá? Como assim, França? Lembra, vocês já estudaram ou vão estudar a questão da filosofia como busca de respostas não mais mitológicas, tá? No caso aí, teocráticas em alguns casos. Vamos procurar a coisa na forma mais racional. Então, quando eu falei do Heródoto para vocês, ele é um cara que se preocupou através da razão e ele também
vai utilizar esses conceitos filosóficos em responder a pergunta de onde eram quem eram os persas ou os medos. Então ele vai começar a se preocupar não apenas em questões religiosas. Beleza? Bom, depois de Grécia, nós temos Roma, tá? Que basicamente vai utilizar um conceito teocrática também. Teocrático, né? É uma história teocrática. França, não tem filósofos em Roma? Tem, mas a maior parte da historiografia romana, ela vai ser voltada a contar histórias familiares ligadas a deuses. Então você tem biografias que acabam abusando dessa historiografia teocrática. É aquilo que eu estou dizendo. Aqui também vai ter teocrático. Aqui também vai ter racional. Só que ambas aparecem mais esses dois casos. Tudo bem? Legal. Qual que é a próxima aí? A Idade Média, tá? Idade Média. Ela é teocrática? É. Ela é teocrática porque acaba tendo a presença muito forte, tá? Da igreja. E ela é linear religiosa. Por quê, meus queridos? Linear religiosa. Tem o começo e tem o fim. A nossa linha do tempo aqui, ela é totalmente religiosa, se você for pensar. Afinal de contas, eu não coloquei ali 4.000 antes de Cristo, 476 depois de Cristo, ok? Então a gente tem uma história que tem uma linha. Nem todo mundo via dessa forma. Os europeus veem dessa forma. Existem outras civilizações que preferem acreditar que a história é cíclica, ok? Que ela vive em repetições, ok? Então, a Idade Média linear religiosa para não nos esquecermos. E o Renascimento, meus caros? O Renascimento, que vem depois da Idade Média, que vem para tentar bater com esse conceito religioso, ok? Ele vai falar de uma história voltada ao homem, tá? Então a gente começa a falar na ideia do humanismo, ok? Esse conceito humanitário de homem no centro, aquela ideia do antropocentrismo. Então, religião tem, mas eu preciso começar a olhar o homem como o centro do universo. Eu começo a entender o homem como parte da história, tá? Não é apenas os deuses, não é apenas essa relação com deuses, ok? E aqui nós teremos o iluminismo, tá? No século XVIII, que vai trabalhar com o conceito de fim dos dogmas, tá? Por quê? Essa questão de dogmatismo, de conceitos religiosos, ele tenta romper totalmente, fazer uma história mais científica ao ponto de esquecermos efetivamente a questão religiosa. Estou falando inserido na história, não estou dizendo um todo, mas apenas na ciência histórica. Eles vão tentar sair desses dogmas, dessas leis pertinentes à religião católica, ok? Principalmente o catolicismo, o cristianismo no geral, tá? Beleza, pessoal. O iluminismo é um grande salto para a historiografia, tá? A gente fala muito sobre a historiografia neste período iluminista. Só que o forte, e aí surgem as escolas historiográficas, que são importantíssimas para vocês, é no século XIX, tá? Tem duas escolas metódicas, escolas historiográficas, tá? Legal. Duas escolas que vão nos auxiliar a entender a história. Qual que é a primeira? O positivismo. Tá?
que vai trabalhar com a ideia de física social, ok? A ideia de uma física social. O que é isso? Esses são os caras que acreditam piamente que a história pode ser feita através do quê? De documentos oficiais. Então, para esses caras, a fonte de todos os estudos, tá? A fonte são os documentos oficiais, tá? Galera, o que seriam esses documentos oficiais? Basicamente o seguinte: coisas escritas por pessoas da elite, pessoas que faziam parte da história. Meus queridos, eu posso dizer tranquilamente que isso daqui é a história feita em todos os livros didáticos. É a história do vencedor. Afinal de contas, você conta a história de quem? Do Napoleão Bonaparte? Ou você conta a história dos soldados do Napoleão Bonaparte? Você conta a história do Napoleão. Então é uma história voltada aos vencedores, ok? Então, esses caras acreditavam que poderiam fazer a história real, exata. Lembra daquilo que a gente estava discutindo? Eles dizem que dá para fazer. Efetivamente, se você olha para uma única fonte, é óbvio que você faz a história oficial. A oficial daquele grupo, ok? Então, meus queridos, você tem, na maior parte dos livros, esse tipo de história, tá? Que segundo o seu líder, tá? O Auguste Comte, tá? Era possível você fazer uma evolução social, tá? Se você estudar a história e pegar a sociologia, você conseguiria efetivamente preparar o campo para uma historiografia oficial, beleza? A gente sabe que isso não é possível, a gente sabe que isso é apenas um tipo de história, mas tem muita gente que ainda defende esse tipo de historiografia. O próximo, tá? Que é o marxismo, que vai ter como grande conceito as lutas de classe, ok? Ou de classes. Meus queridos, essas lutas de classes seriam para Marx e Engels a mais importante força de mobilização da história, tá? Então eles dizem efetivamente que existe um motor da história, tá? Senhores, para eles então, o motor da história é nada mais, nada menos que essas lutas. Meus caros, o que mais que interessa desses caras? Nós temos como fonte o estudo econômico, ok? O Marx vai estudar a questão do materialismo histórico, ok? Então ele trabalha com esse conceito de materialismo histórico, modos de produção, aquilo que gera riqueza. E quando dois grupos se opõem, que é a luta de classes, isso efetivamente gera uma crise, beleza? Então, esse marxismo vai ser importantíssimo aí pra gente na história de revoluções, mas é uma história preocupada em fazer uma revolução, efetivamente, ok? O Marx está falando que quer mudar a sociedade, tá? Diferente, por exemplo, no século XX, da escola dos análises, ok? Que vai dizer o quê? Que tudo é história, beleza? A escola dos análises, que vai ter na França como uma das suas grandes potências, a escola dos análises vai dizer o quê? Tudo é fonte. Vamos estudar tudo agora, tá? A gente vai conseguir fazer uma história ampla, só que não é uma história sem princípios e vai acabar falando assim, nós fazemos a melhor história possível. É a história de tudo, tá? A gente vai ter o Marc Bloch e o Lucien Febvre
como os pais dessa escola. Beleza? Então agora tudo é história. Essa é a mais considerada hoje em dia. Beleza? Então, meus queridos, de teorias, introdução, era isso.